Vocês também estejam cansados, mas agradecemos a Deus que renova, que restaura e que dá toda a condição para estarmos aqui com o coração alegre para poder aprender mais e mais da santa palavra de Deus. Como o nosso irmão Pedro já falou, a nossa lição desta noite temos como a 12ª lição. É uma lição que foi preparada, e assentida pelo pastor Joelson Gomes, que é pastor da primeira igreja congregacional em João Pessoa, aqui na Paraíba, e ele é o autor desta lição, dessa nossa revista, nesse nosso período, E quão maravilhoso é este tempo. Quando o pastor Leonardo lançou a proposta para estar aqui com a amada igreja, eu disse, que maravilha, que bênção. Esse é um tema que me alegro muito e que nós estaremos nesta noite a tratar um pouco mais no conhecimento daquilo que nós precisamos entender quanto ao governo bíblico da igreja. Então, convido os irmãos, os que aqui estão e também aos que estarão a acompanhar de casa, no seu trabalho, aonde quer que esteja, acompanhar nas mídias digitais. O nosso tema, o nosso texto base encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos de número 15 ao versículo de número 20, e é o mesmo tema, ou o mesmo texto, do tema anterior, da 11ª lição, que também foi do pastor Joelson, E começou com a disciplina da igreja, a 11ª, e esta agora com o governo bíblico da igreja, e ele conclui esse tríplice estudo com os ofícios da igreja, que será a 13ª lição, que será ministrada na próxima semana. Nesta lição, tendo o governo bíblico da igreja, teremos aqui com o seguinte objetivo para que a gente possa aqui estudar, aprender, vamos aqui interagir, nesse conteúdo que é muito propício para aquilo que nós confessamos, principalmente a nós, como congregacionais, e precisamos entender e compreender cada vez mais os elementos, Por que somos chamados por este nome? E qual o nosso sistema de governo? Então, o nosso objetivo nesta noite é de tomarmos conhecimento dos principais sistemas de governo existentes na igreja e também demonstrar, através da própria palavra de Deus, o Novo Testamento, o congregacionalismo, e também refletirmos sobre de como se deve viver com este sistema de governo que nós professamos, e assim, não segundo a natureza da ótica humana, da vontade humana, mas principalmente pela ótica das Sagradas Escrituras, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos e vamos refletir como devemos viver com o congregacionalismo nos dias de hoje. Texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15, do verso 15 até o verso de número 20, diz o seguinte, você acompanha aí na Bíblia: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, diz à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus.
Em verdade, também vos digo que se dois entre vós, sobre a mesma terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus, que Ele venha a instruir as nossas mentes, nosso coração, todo o nosso ser. Soberano e eterno Deus, louvamos por Tua graça e por Tuas maravilhas. Por aquilo que o Senhor é, um Deus eterno, soberano, um Deus que governa todo este universo, nos céus e da terra, o Senhor governa todas as coisas. E temos ao Senhor, ó Deus, como o Senhor de nossas vidas, o Deus Criador, o Deus zeloso, o Deus que nos formou com uma imagem e semelhança Tua. E com a graça do Senhor, ó Deus, que trouxe o Teu Filho amado Jesus para viver no meio do Seu povo, que o Senhor os chamou para ser Seu. Para a graça do Senhor, ó Deus, que o Senhor os trouxe, e assim nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a salvação para aquele que todo nele crê, possa, ó Deus, achar graça e também, ó Deus, estarem limpos da sujeira que o pecado trouxe à humanidade, a este mundo. Nós te louvamos pelo Teu Santo Espírito, que nos dá norte, que ilumina, que clareia, que nos direciona, ó Deus, em todas as coisas para vivermos por fé no Senhor aqui nesta existência. Seja com nossas vidas, tudo aquilo, ó Deus, que já temos aqui neste estudo, que o Senhor possa nos conferir conhecimento através do Teu Santo Espírito, a todos nós, ó Deus, que venhamos a entender e compreender tudo aquilo quanto o Senhor nos quis instruir e nos mostrar a força e a vontade do Senhor através da Tua palavra. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, daí poderemos dizer, mas Fabiano, por que tratar deste assunto sobre um governo, pelo sistema de governo de uma igreja? E por que tratar deste assunto, né? A grande maioria de muitas pessoas, das pessoas não tem conhecimento, ou talvez não dá a devida atenção para este tema em suas igrejas. Aqui nós temos o nome da nossa denominação congregacional pelo sistema de governo, mas também tem algumas igrejas batistas que também são regidas e direcionadas pelo sistema de governo congregacional, tá? Mas além destas, também nós iremos ver aqui outros sistemas de governo que também são utilizados pelas igrejas. Então, por que falar disso, né? Às vezes, como eu disse, algumas pessoas não dão a devida atenção para isso que é tão importante no meio da igreja. Não está aqui por acaso. Não está aqui neste livro, nesses estudos, por acaso. E temos esse estudo, temos essa possibilidade deste tema, porque faz parte da igreja do Senhor, faz parte daquilo que Ele instituiu, e isso nós temos aqui, daquilo que Ele quis que nós viéssemos a conhecer. Tá? Aqui nos mostra a grande preocupação de como a igreja deve se comportar. Não apenas ou meramente uma instituição, porque a igreja não é uma instituição qualquer, e nós iremos ver que é regida por princípios, e o culto ao Senhor, a igreja do Senhor, esta instituição que o nosso Deus nos trouxe, é regida pela própria vontade dEle e deve ter, e sempre ser com ordem e decência. E temos aqui, né, uma preocupação, né, de como a igreja adota e como deve ser esse sistema de governo dentro de uma igreja, dentro da igreja local. Aqui,
acredito que a maioria conhece, tá? E principalmente que todo mês nós exercemos, pelo menos uma vez no mês, nós exercemos a força deste sistema de governo aqui na nossa igreja, salvo quando acontece algo que impeça, né, do presidente desta igreja, ou de alguma outra coisa que venha acontecer, que não se acontece, principalmente de uma assembleia de membros, né? Mas nós exercemos, e aí nós precisamos entender como esses sistemas e como outros sistemas também se acometem, tá? Nós temos aqui na introdução, o pastor Joelson deixou uma citação daquilo que João Calvino, ele interpreta e coloca nas suas institutas, uma das suas institutas, e ele nos mostra aqui, exatamente falando acerca da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 40. Observe comigo o porquê nós utilizamos um sistema de governo e como isso é importante para que nós venhamos a entender e como deve ser o nosso sistema de governo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, ele vai atribuir principalmente algo muito importante, que se de todas as coisas devem ser feitas com ordem e decoro, ordem e decência, né? Nas assembleias cristãs, no ajuntamento, no encontro dos seus servos, no encontro dos santos, o culto ao Senhor, que Paulo falou e lançou em sua carta aos Coríntios, como devem ser os preceitos no culto. E o culto ao Senhor, esse ajuntamento desse povo, deve ser feito com ordem e decência. Tá? Nesse sentido, meus irmãos, é evidente, e o que deve nos lançar a preocupação, quando há algumas pessoas que não se preocupam, né, em saber em qual sistema de governo e como é que a Bíblia nos direciona acerca dessa parte, desse texto, onde Paulo já fala aí, nessa última parte do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Paulo vai demonstrar aí várias coisas que são importantes, que se não tiver ordem, se não tiver decência, as coisas andam com desordem. É uma bagunça, assim podemos dizer. Uma bagunça generalizada. Pode falar, irmã. 1 Coríntios, capítulo 14. Isso, capítulo 14, versículo 40. E essa última parte, né, que encerra com esse versículo 40, é onde Paulo vai dizer que todas essas coisas devem ser feitas com ordem e decência. Porque, de fato, se não houver ordem e decência nas coisas do Senhor, então não vai mostrar uma característica propriamente do nosso Deus, que faz todas as coisas muito bem ajustado, tudo muito bem organizado. E Deus jamais faz algo desorganizado. Nós temos um Deus criador, que tudo Ele fez de acordo com a vontade que, antes que este mundo viesse a existir, Ele já havia determinado, já havia pensado com a Santíssima Trindade de como ela deveria serem realizadas. E nisso, Deus requer de nós que façamos um culto a Ele, um ajuntamento, com ordem e com decência. Esse é um assunto de máxima importância, de extrema importância, e que devemos compreender como a Bíblia prescreve e de como nós precisamos entender da melhor forma possível, né, de como este princípio é norteado, não apenas da maneira como o homem quer, tá? Estes princípios, esses sistemas de governo, não foi o homem que determinou, tá? Diante dos estudos da Palavra de Deus, da Bíblia, daqui do Novo Testamento, é que se trouxe a ideia deste conceito, deste sistema de governo. Tá? A Bíblia é o nosso norte,
A Bíblia é que nos direciona à compreensão desse sistema de governo. Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, dentro disso, é que um dos princípios do congregacionalismo, se não um primeiro princípio do congregacionalismo, é que as Escrituras são o único guia infalível em questões de ordem e disciplina da igreja. Tá? Não é homens, não é mulheres, não é adultos, jovens e crianças que a determina. É a própria palavra de Deus que tem nos direcionado e tem nos mostrado de como nós devemos nos comportarmos diante dessas questões. Primeiro ponto da nossa lição é que quais os principais sistemas de governo eclesiástico, quais os principais sistemas de governo que as igrejas têm atualmente. Nós vamos ver aqui. Aqui, meus irmãos, temos 3 sistemas de governos principais que as igrejas elas possuem. Primeiro é a episcopal, tá? Sistema episcopal, tá? Algumas igrejas já no período, né, da Reforma, elas adotaram, né, principalmente a igreja anglicana, ela ainda ali no século XVI, ela adotou, é uma das que até hoje, né, das igrejas protestantes, se tem muito forte, né, essa questão de um sistema de governo episcopal. E aí o que é esse sistema episcopal? Como a própria palavra já diz, que mostra no nosso estudo, que a palavra sugere que os bispos têm a importância máxima nesse sistema. Tá? Sistema de governo episcopal, os bispos é quem dá a palavra final. Tá? Entendam, meus irmãos, que eles entendem que Deus designou o cuidado da igreja local a um colégio, a um grupo, tá, de bispos, né, que seriam sucessores dos apóstolos numa linha episcopal direta. Assim como os apóstolos, eles entendem que assim como os apóstolos, eles deveriam ter esse grupo colegiado, que eles, quando se reúnem, decidem por toda a igreja tudo aquilo quanto é necessário de tomar por decisão. Sistema de governo episcopal, tá? Daí, nessa ordem, eles não têm apenas, eles têm da seguinte forma: arcebispo, governa, bispo, tá? Os irmãos estão associando aí, né, algumas outras denominações que têm algo muito semelhante, né? Arcebispo, arce, que quer dizer primeiro, e bispo é supervisor. Tem um arcebispo e um bispo. Então, o arcebispo, como diz aqui, governa o bispo. Logo depois, o bispo governa o sacerdote, e o sacerdote governa a igreja. É desse jeito conosco? Não, né? Não é desse jeito conosco. Então, nós não temos esse sistema de governo aqui na nossa igreja, né? Vamos chegar um pouquinho mais lá na frente. Este é um sistema de governo, não precisa discorrer mais outros exemplos, mas nós teríamos exemplo de outras igrejas, mas aí eu trouxe mais a igreja anglicana, né? Que ali na Reforma Protestante na Inglaterra, que até hoje é a igreja, digamos assim, a igreja raiz, né, tradicional do Reino Unido, principalmente na Inglaterra, né? E ela tem esse sistema de governo lá naquele país e tem espalhado no mundo inteiro igrejas anglicanas que principalmente têm um sistema de governo episcopal, tá?
Segundo que nós vemos aí um sistema de governo é o presbiteriano. Acho que os irmãos também já ouviram falar das igrejas presbiterianas, né, que tem esse sistema de governo, e nesse sistema a igreja local elege presbíteros, e eles formam assim um conselho, um grupo, tá? O pastor também é entendido como um presbítero, tá? Como um presbítero do conselho, como membro do conselho, tendo a mesma autoridade que os outros presbíteros, o pastor, tá? Dessas igrejas que tem esse sistema de governo presbiteriano, tá? Entenderam por que o presbiteriano? Porque é os presbíteros que governam, né? Que gerem ali aquelas igrejas, tá? E aí, um presbítero, eles governam esse grupo, esse conselho, eles dirigem a igreja local, também pode ser dirigidas e podem ser também governadas de forma regionais, e também um presbitério, também de nível regional, e também um presbitério que faz parte do Supremo Concílio. Então, o Supremo, que é algo acima do regional e acima da igreja local. Começa a igreja local, uma igreja regional, um conselho local, um conselho regional e um Supremo Conselho. E daí eles norteiam e governam e direcionam as questões de como a igreja deve se comportar e tomar decisões diante destas igrejas. Tá? Nesse sentido, do sistema de governo presbiteriano, ele, assim como o arcebispo governa o bispo governa o sacerdote, e o sacerdote governa a igreja, no presbiteriano, o sistema presbiteriano é da seguinte forma: o Supremo Concílio governa o presbitério, certo? O presbitério governa o conselho, e o conselho governa a igreja local. Um grupo de homens, um grupo de pessoas que governa a igreja local, tá? Vocês estão sentindo falta de uma coisa nesse sistema de governo? A participação de quem? Sim, nesses dois sistemas de governo aqui, falta a participação de quem? Do pastor? Exatamente. Que é elementar para a igreja do Senhor, tá? E aí é onde nós entramos agora. O sistema de governo congregacional, tá? Para a gente entender um pouco, a lição aqui tem uma citação, né, de Martyn Lloyd-Jones, um dos congregacionais mais famosos no mundo, onde nos dá muita alegria em ler e conhecer um pouco daquilo que ele tem nos contribuído ao longo de alguns anos. Martyn Lloyd-Jones tem a seguinte citação aqui: a igreja local... Perdão, eu vou trazer logo uma parte acima, depois eu trago a definição. Os congregacionais são aqueles que creem no sistema congregacional. Afirmam que cada igreja local é uma entidade em si que tem poder supremo para decidir tudo sozinha. Tá? Aí, ele diz que a igreja local é uma entidade em si. A igreja local, ele está dizendo aí que a liderança da igreja local, mas a igreja local, ela decide tudo aquilo que possa ser lançado como proposta e para tomarem decisão. Continuando. É um agrupamento de cristãos que creem que o Senhor está presente na Assembleia e é o cabeça da igreja. Nós estamos dizendo aqui
que a liderança em si é a cabeça da igreja, dizendo que a igreja, a assembleia, os membros, estes são devem ser participantes e integrantes para a tomada de decisões, tá? É o cabeça. O Senhor está presente, né, nas assembleias, nas reuniões, e é o cabeça da igreja, e creem os congregacionais, que quando o buscam e o aguardam, ele, por meio do Espírito, os guiará e lhes dará a sabedoria de que necessitam para decidirem sobre doutrina e disciplina, e assim por diante. Então vamos ver. Algumas pessoas já me questionaram, porque disse: Fabiano, me diga uma coisa, esse sistema de governo de vocês, disse, não é nosso, nós adotamos. O sistema de governo está lançado nas Escrituras, nós adotamos esse sistema de governo. Tá? A igreja congregacional adotou o sistema congregacional, por isso que nós temos. E daí ele perguntou: Fabiano, se a igreja tomar uma decisão certa, todos ali concordavam de fato mesmo que a igreja ela estava direcionada para uma decisão correta mesmo? Tem alguns que poderiam dizer: não, mas eu não concordo. Mas, sim, ele pode dizer que não concorda e explicar, porém a maioria que está presente, ela tem um voto ganho, porque é a maioria dos membros que decidem, é que vai sobressair as decisões. Aí eu disse: meu irmão, me diga uma coisa, você acredita que num ajuntamento de crente, Deus está presente? Ele: sim. Você acredita que a igreja, quando ela se reúne para decidir algo, das coisas que é da casa de Deus, você acha que a vontade de Deus não está ali influenciando aquelas mentes, o desejo e a vontade? Ele: sim. Então você concorda que uma decisão, ela, positiva, foi pela vontade de Deus. Aí ele disse: agora eu vou te fazer outra pergunta. Eu digo: pode falar, meu irmão. Ele disse: e se ela tomar uma decisão errada? Ele disse: olha, assim como tomou uma decisão, ela é bênção. Se tomar uma decisão errada, Deus está lançando juízo para a correção daqueles, tá? Mas Deus estava presente, o Espírito Santo de Deus estava lá, tá? Não deixou de ter a vontade e a força de Deus no meio da igreja, porque Ele faz presente no meio do seu povo, tá? E aí nós precisamos compreender que a igreja local, ela é autônoma, tá? Governa a si própria e não reconhece nenhuma corporação superior, se tratando de sistema de governo local, tá? Seja um ajuntamento, um grupo de bispos, ou um grupo de presbitério, ou uma assembleia, ou que seja um colégio de bispos, um grupo de bispos, um presbitério, uma assembleia geral, ou qualquer outra coisa que venha a querer dar norte ou tomar decisão por uma igreja, tá? Eu ia falar um pouco mais à frente, quando a gente fala de autonomia, é mostrar que as nossas decisões que nós tomamos aqui, tá? Uma outra igreja, ela não pode interferir nas nossas decisões, tá? Por isso que ela é autônoma para poder decidir e tratar entre os irmãos, entre a igreja, entre os membros, aquilo que vier a ser proposto para tomarem as suas decisões. Então,
episcopal. O arcebispo governa o bispo governa o sacerdote, e o sacerdote governa a igreja. No presbiteriano, se chama presbiteriano, o Supremo Concílio governa o presbitério governa o conselho, e o conselho governa a igreja local. No sistema de governo congregacional, a igreja local se reúne em assembleia, junto a seus oficiais e pastor, é o poder máximo da decisão. A igreja se reúne com as suas lideranças instituídas na sua igreja local. Tá? Isso, meus irmãos, nós temos e nós adotamos esse sistema de governo, e não é porque podemos dizer assim, mas eu gostaria de adotar um outro sistema para uma igreja congregacional. Eu vou adiantar aqui algo que tem lá na frente. Se uma igreja que tem na placa congregacional e ela não pratica esse sistema de governo, logo ela não pode ser chamada e dizer que ela tem o sistema de governo congregacional. Tá? Por quê? Não é, mais uma vez reforçando, não é um grupo da liderança que decide por toda a igreja. É a igreja que se ajunta e toma as decisões em comum acordo. Também não é um cabeça só, um líder só, na igreja, que decide por toda a congregação, todo o ajuntamento. É toda a igreja que se reúne, toma as suas decisões, e elas, de comum acordo, elas tomam essa reunião e suas decisões. Tá? Segundo ponto da nossa revista, o autor, ele nos mostra o governo da igreja no Novo Testamento. Ele vai passar aqui por alguns textos, eu gostaria que vocês fossem acompanhando, alguns desses textos, mostrando que como é o governo da igreja no Novo Testamento, aqui na palavra, aqui na Santa Palavra de Deus, que nós temos em nossas mãos. Tá? A nossa missão, a partir de agora, já conhecendo que tem um sistema de governo existente, sistema de governo episcopal, sistema de governo presbiteriano e o sistema de governo congregacional, agora nós vamos saber qual destes sistemas de governo tem base no Novo Testamento. Tá? Eu gostei aqui de um trecho que o pastor Joel colocou. Assim, animem-se. Vamos começar. Tá? É uma das questões que ele sempre tratava e era uma maravilha na sala de aula, lá no seminário, né, Pedro? Ele começa esse tema aqui, ele começa lá em Atos dos Apóstolos, vai passando pelas epístolas paulinas e vai lançando, chega até no Apocalipse, tratando, mostrando de como Deus nos dá um norte para que nós venhamos escolher um sistema de governo bíblico. Tá? Primeiro, que no Novo Testamento não encontramos uma hierarquia sacerdotal dirigindo a igreja primitiva. Tá? Então, primeiramente, que aqui, se você ler, for folhear e for estudar o Antigo Testamento, você verá e não vai encontrar uma hierarquia sacerdotal dirigindo a igreja do Senhor. Tá? Mas, ao contrário disso, as palavras bispo, pastor e presbítero aparecem como sinônimas. Tá? Aparece com a mesma definição. Vamos conferir isso aí? Veja primeiramente, o primeiro texto, em Atos, capítulo 20. Vamos começar agora a passear. Atos, capítulo 20.
Essa é a melhor parte do estudo. A gente começa a buscar os textos e vendo as confirmações. Atos capítulo 20, versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Né? Agora vejam no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Veja que aí a palavra no original tem a mesma equivalência, ela é sinônima, ela é parecida. E ela, tanto para presbítero, pastor ou bispo, a palavra no original, no grego tem a mesma equivalência. Tá? E aí não tem como dizer que lá no Antigo Testamento haveria uma hierarquia, já que a palavra proferida no original tanto poderia ser presbítero, bispo e pastores. Então, logo a gente já tira uma questão de hierarquia, onde o bispo não era maior do que o pastor, nem o pastor maior do que o presbítero. Naquela época, nós já vimos que ali já havia uma igualdade. A própria palavra nos mostra isso aí, tá? Então, esta equivalência, né, também tem outros textos também na Bíblia, mas eu deixei somente estes daqui para a gente poder acompanhar. As cartas apostólicas para as igrejas eram dirigidas para toda a comunidade e não somente para os líderes em particular, tá? Como se houvesse uma diferenciação. Mas as cartas eram dirigidas para a edificação da igreja, para que todos pudessem ter conhecimento, não apenas para um indivíduo só, mas as cartas eram dirigidas para toda a comunidade do Senhor. Se você abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo de número 1, nós veremos já um exemplo daquilo que a palavra do Senhor nos mostra. Paulo começa da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Tá? Mas um versículo à frente, no versículo 7, ele diz: a todos. Veja para quem ele se dirige esta carta: a todos os amados de Deus. Tá? Paulo aí não está direcionando a sua carta para um indivíduo só, um irmão só, lá para a igreja de Roma. Mas Paulo está dirigindo a sua carta para toda a comunidade de Roma. Tá? Uma outra questão de como nós podemos entender e compreender o governo de igreja aqui no Novo Testamento é que a comunidade cristã era ativa. A comunidade cristã era ativa na resolução de todas as situações. Ela não estava ali para escolher: eu quero escolher para a eleição de diácono, aí eu vou participar. Para escolher um presbítero, um pastor, para tomar uma decisão sobre uma aquisição dos bancos. A aquisição dos bancos é coisa besta, não vou participar. Está dizendo aqui que todas as situações a igreja era ativa para tomarem decisão. Tá? Eu trouxe um exemplo, talvez, de bancos, né? Porque talvez numa membresia de 100 pessoas,
participou 30. Daí 30 achou que já seria suficiente adquirir bancos em madeira. Mas alguns que não participaram poderiam achar, dizendo, mas eu gostaria de bancos em madeira, mas também com estofados, para ficar mais confortável. Mas ela desejou, mas não participou de uma assembleia. Então veja as questões de como se procede, tá? E o triste disso às vezes é porque se fala em corredores, fala fora, e aí deveria ter acometido de uma melhor forma possível, sendo aonde? Dentro da igreja, numa assembleia, numa reunião, num ajuntamento do seu povo, tá? Então, uma das características também é que a comunidade cristã era ativa na resolução de todas as suas situações, onde o poder não estava numa classe privilegiada, não estava apenas num conselho, ou talvez num apóstolo só, mas estava na igreja, na comunidade, tá? Aqui, meus irmãos, podemos ver, tratando desse sentido, nesses exemplos que nós já estamos a trazer, quantos participam das assembleias hoje em dia? Né? Quantos desejam participar? É triste saber que muitos desdenham, não dão a devida importância e atenção para um momento tão sublime, principalmente porque, às vezes, ou às vezes não, acho que quando você entra no hall, ou quando se torna membro, uma das características é demonstrar, principalmente, a característica do nosso sistema de governo, de como se procede, né? E uma das questões que a gente mais trata, mais fala, é a participação das decisões da igreja, a participação nas assembleias, né? E é triste a gente falar hoje de que às vezes nós temos pouquíssimas pessoas participando das assembleias, participando das tomadas de decisões, tá? E às vezes fica sabendo, né, de uma forma totalmente diferente, aí faz aquele telefone sem fio, chamado telefone sem fio, aí um já passa de uma forma, outro passa de outro passa de outro, e aí a pessoa está irritada, chateada, porque a igreja tomou uma decisão de uma forma e porque já tomou conhecimento de uma forma totalmente desvirtuada. Mas se tivesse participado da reunião, teria ouvido a proposta e também teria tomado participação e tomado a conhecer dos fatos corretamente, tá? Primeiro que as reuniões de membros eram o recurso usado para resolver seus problemas. Então a igreja se reunia para resolverem os seus problemas, tá? Se você olhar, me acompanhar, veja comigo em Atos, capítulo 15. É a referência que o pastor Joelson deixou aqui para que a gente pudesse entender quanto a esta parte, de que as reuniões de membros eram recursos usados pelas comunidades, pelas igrejas, para tratarem dos seus problemas. E aqui, em Atos, capítulo 15, versículo 22, ele diz o seguinte: então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Tá? Espera aí. Os apóstolos, se eles quisessem tomar decisões, poderiam tomar a decisão. Mas eles não tomaram a decisão sozinhos. E ele disse que ele se juntou aos presbíteros. Os presbíteros também não tomaram a decisão sozinhos, entre eles. Ou talvez somente entre os apóstolos e os presbíteros. Mas não. A igreja estava constituída de apóstolos, presbíteros, e a reunião foi com toda a igreja, tendo
elegido, tá? Tendo elegido homens dentre eles, tá? Enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então ela decidiu ali, toda a igreja, elas ajuntaram para um propósito, para decidir algo entre toda a comunidade, não apenas com os apóstolos e presbíteros, tá? E aqui, eu lembro dessa referência que o pastor Joelson sempre nos fala, né? Ele traz aqui uma importância muito grande na palavra aqui, no trecho, pareceu bem, tá? Pareceu bem. A palavra, no original, ele dá um termo técnico para votação, tá? Ou aprovação diante de uma assembleia, tá? Pareceu bem, tá? Então, pareceu bem é uma expressão aqui que não está aqui à toa. Tem uma grande valia, grande importância aqui, quanto a essa tomada de decisão aqui da igreja. Adiantando, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 19, Paulo diz que se fez acompanhar até Jerusalém por um representante que foi eleito pelas igrejas. Veja lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 19. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas. Tá? E a igreja aí é o povo reunido. O povo que se reuniu e que tomou a decisão e elegeu para que haja um problema, haja qualquer que for a necessidade, haja qualquer que for uma determinação, uma imposição de mãos para poder uma ordenação. Ali é a igreja que se reúne. Paulo poderia escolher e decidir alguém, mas ele lançou para que a igreja tomasse a decisão para que alguém ali pudesse ir com ele, tá? Então nós vemos aí que um dos sistemas de governo que nós vamos compreendendo aí é por meio de eleição, votação, aonde a igreja se reúne para esta finalidade. Pouco mais à frente, notamos de fato que não havia aqui no Novo Testamento, diante do que a gente já viu, não havia no Novo Testamento um poder central humano, tá? Que liderasse as igrejas, mas elas reunidos, pastores, oficiais e membros se autogovernam, autossustentavam, autodisciplinavam e autopropagavam na direção do Espírito Santo de Deus. Tá? Elas se reuniam, determinavam, elegiam, tudo com a força do Espírito Santo dirigindo a esta igreja. Tá? A palavra final aqui não é um líder ou um conselho, mas sempre é a igreja reunida que determina tudo aquilo quanto deve ser decidido na igreja. Tá? É tanto que os irmãos que já participam, e são participantes das assembleias, veem que o pastor Leonardo, ele traz as propostas, né? Temos um conselho eclesiástico, sim, mas o conselho eclesiástico, ele trata de algumas questões, mas ele traz para com que a igreja venha decidir com votos para tal assunto, tá?
Então, meus irmãos, pelo estudo que nós fazemos, aqui é só um apanhado que tem uma variedade de textos aqui no Novo Testamento que mostra que o sistema de governo congregacional é o mais provável e o mais utilizado aqui no Novo Testamento, tá? De todos que nós lemos aqui, o sistema de governo que se apropriou é o sistema de governo congregacional. Aí, o autor, o pastor Joelson, ele faz a seguinte questão aqui no terceiro ponto. A sua igreja, de fato, é congregacional? A sua igreja é congregacional? E por que ele faz isso? Uma coisa é ter os princípios no papel, na Bíblia, num regimento, num estatuto. Outra coisa é a prática, tá? A pergunta que ele traz é nesse sentido. Como esse sistema deve ser vivido, tá? E aqui ele vai mostrar aqui, para que essa igreja ela esteja de fato praticando congregacionalismo, ela precisa viver isso de fato. E como ela deve viver? Primeiro, é comunhão entre as igrejas, tá? Mesmo não havendo uma igreja central ou uma denominação que dirija sobre outras igrejas irmãs, a decisão tomada na Assembleia, aqui que ele traz aqui em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, versículo 23, ele mostra aqui que foi recomendada para outras igrejas. Então, entenda, ela foi recomendada, ela não foi lançada, ela não imputou a mesma decisão para outras igrejas, mas ela recomenda. E essas recomendações é muito salutar. Por quê? Porque as igrejas são irmãs, elas devem ter uma verdadeira comunhão, tá? Então, elas dão apoio, elas dão recomendação, mas elas não interferem nas suas decisões, tá? E a Confissão de Fé Congregacional de 1658 traz a seguinte informação. Tem aqui na nossa lição que diz o seguinte: todos os santos são obrigados a manterem uma santa sociedade e comunhão no culto divino e na realização de outros serviços espirituais para sua edificação mútua, bem como a assistirem uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque ela deve ter comunhão, tá? E esta comunhão deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus, tá? Então, ser congregacional não implica em viver isoladamente. Não é o fato delas serem autônomas que elas devem viver isoladas, elas devem viver em comunhão com as outras igrejas. Portanto, uma com a outra devem trocar ali algumas experiências. Elas ajudam numa convivência, em algumas decisões, ajudam, tá? A palavra que nós vimos aqui, apoio e recomendação, mas uma não toma decisão, não interfere uma na outra, tá? Então, a autonomia da igreja local, levada a seu limite, tá? A autonomia, ela não é congregacionalismo. A comunhão dos santos, a comunhão convém aos santos,
a participação em uma denominação, a associação de igrejas, é marca primordial do congregacionalismo. Por isso que nós somos filiados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nós não estamos aqui isolados. Eu não quero papo com nenhuma outra igreja, mas nós somos aqui filiados, nós temos uma participação com uma denominação, e isso é, no nosso caso, nós somos filiados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil. Uma coisa que é muito importante que consta aqui, nesse sentido, aonde a igreja, ela se junta para tomarem decisões, onde nós falamos que os oficiais, os pastores, junto com a igreja, elas tomam as decisões. Uma coisa é importante, deve haver respeito com a liderança, tá? Mesmo uma igreja sendo congregacional, aonde a igreja se reúne para tomarem decisões, os pastores e obreiros têm sim a autoridade nas igrejas como oficiais escolhidos por Deus, tá? Então, deve haver respeito entre as pessoas que são usadas por Deus para servirem como líderes nas suas igrejas locais, tá? Não é o fato do pastor não tomar decisão sozinho de certas questões na igreja que ele não deve ser respeitado. Deve ser respeitado, sim, porque ele foi constituído pela própria igreja, foi escolhido pela igreja, direcionado por Deus, para que assim ele pudesse liderar cada igreja local, tá? E uma outra marca, tá? Se a igreja, ela de fato, ela segue o congregacionalismo, primeiro que ela é uma assembleia de membros. Toda igreja na qual as decisões são tomadas sem o voto em uma assembleia de membros, somente por um grupo de líderes, não é uma igreja congregacional, tá? Se as tomadas de decisões não for direcionadas pela Assembleia em geral, pelo povo, por toda a igreja, ela não é uma igreja congregacional, tá? Todos os membros convertidos de verdade formavam o sacerdócio, como Pedro já fala na sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo de número 9. Ser congregacional, meus irmãos, para a gente poder finalizar aqui. Ser congregacional e não participar das suas assembleias, de suas igrejas, é uma contradição sem tamanho. Ser congregacional está justamente no fato de sermos participantes ativamente das decisões da nossa igreja local, ou das igrejas locais, tá? Isso é importante, assim como era lá na igreja primitiva, onde eles eram ativos nas suas decisões, nós também devemos ser ativos, muito ativos nas nossas decisões, tá? Salvo quando nos acomete alguma coisa que nos impeça de participar, aí sim é uma questão, uma falta, né? Uma justificativa da falta de forma justa, mas atribuir e deixar, não vou participar porque não quero mesmo, não quero participar, isso aí já é algo muito agravante. E aí o irmão ou a irmã precisa, né, refletir um pouco sobre isso. Se de fato mesmo você é um membro, você deve ser participante, deve ser ativo. Ou talvez é apenas um membro e não quer ser participante das decisões da igreja, isso lhe dá
aí um tremendo problema na cabeça. Por quê? Porque você diz ser parte, ser membro de uma igreja, e aonde somente as outras pessoas tomam decisões por você, e depois, logo, você não pode questionar a decisão de que um grupo tomou por sua falta. Então, isso é importante. E devemos sermos atuantes nessas tomadas de decisão. Então, serve como reflexão, tá? Que, como congregacionais, devemos participar ativamente das assembleias e das nossas decisões. Amém? Que Deus nos abençoe. E é um tema muito importante, muito propício, principalmente para as igrejas que a confessam, né? Que a gente sempre venha a refletir nessas questões e também, meus irmãos, sempre trazer à tona essas ocasiões que sempre nos acometem. Sempre a igreja, ela convoca, né? Tem um boletim e tem uma convocação, tá? Tem uma convocação, lá vai estar dizendo, dia tal, haverá um tal dia do mês, assembleia ordinária, ou talvez uma extraordinária, ou talvez uma especial. Vai ter uma convocação. Não é por falta de informação, tá? Acredito que a maioria aí não é por falta de informação. Às vezes é uma questão de desprezo mesmo, daqueles que não querem participar mesmo, desprezam algo extremamente importante para as nossas igrejas. Estas tidas como sistema de governo congregacional. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida, têm alguma coisa a acrescentar, tem alguma pergunta que possa assim fazer para que a gente possa tirar a dúvida naquilo que for possível? Alguns irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Se não, passo a palavra para o dirigente, desde já agradecendo a amada igreja aqui presente, né, que vieram a participar desse momento. Próxima semana é a 13ª lição e será o tema Os Ofícios na Igreja. Então, a igreja toda está convocada, né, e convidada e convocada a participar na próxima semana também deste tema também muito pertinente para que a igreja ela possa de fato conhecer os elementos dos ofícios na igreja, tá? Isso é muito importante. Às vezes eu vejo que a igreja ainda peca também um pouco de conhecimento nesse sentido. Então, venha, participe e venha entender, compreender e compartilhar um pouco desse assunto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O frio o ventilador também. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, amém. Louvado seja o nome do Senhor pelo estudo, né? É um privilégio que a gente tem, né? De sermos congregacionais, de termos essa participação efetiva na tomada de decisões em relação à nossa comunidade, à nossa igreja. Então, isso é uma bênção e a gente precisa valorizar muito, né? Esse privilégio que nós temos. Então, nós vamos ler o relatório aqui da Escola Bíblica hoje. Alunos matriculados 73, presentes 34, ausentes 39, visitantes nenhum, total de presentes 34. Bom, nós então vamos orar, finalizando a nossa escola bíblica nesse momento. Eu gostaria que os irmãos pudessem ficar de pé. E nós vamos finalizar. Não sei onde é que está o rapaz que desliga a transmissão, já está lá em cima. Mas enquanto a gente ora, o irmão vai tentar chamar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esta noite, por esse momento, por esta escola bíblica nessa noite.
Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui, de podermos aprender mais um pouco da Tua palavra. A bênção poder, ó Deus, aprender um pouco mais do Senhor. E também aprendemos mais um pouco sobre o sistema de governo das igrejas, ó Deus, e agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos ser congregacionais, de termos essa participação efetiva, ó Deus, nas nossas igrejas. Queremos pedir uma bênção para o Teu servo que ministrou esse estudo, que o Senhor continue abençoando, capacitando cada vez mais para a glória do Teu nome, e pedimos a Tua bênção também para as nossas vidas, que o Senhor nos despeça em paz, a Deus, debaixo da Tua proteção, dos Teus livramentos, nos conduza até as nossas casas, debaixo da Tua proteção, e nos dê, ó Deus, um restante noite abençoado e um domingo também, ó Deus, na Tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus